Não há quem não possa servir, não há quem não possa sorrir. Fé, esperança e coragem pra gente seguir. Siga em frente só, ame ao lado só, junte suas mãos só com Deus, nunca está só. Siga em frente só, ame ao lado só, junte suas mãos só com Deus, nunca está só. Enquanto sentir bater, há tempo de crescer. Não deixe o orgulho, o egoísmo atrapalhar. Corre que ainda dá tempo de regenerar. Siga em frente só, ame ao lado só, junte suas mãos só com Deus, nunca está só. Siga em frente só, ame ao lado só, junte suas mãos só com Deus, nunca está só. Junte suas mãos só com Deus, nunca está só. A gente vai falar sobre isso hoje. Então nós estamos em sintonia com esse amor, que é o tema da nossa palestra. Eu resolvi dar um nome diferente, Amor e Travessia. E aí, para falar de amor, o primeiro texto que eu estudei foi esse do Divaldo. A psicografia dele é por Joana de Ângeles, se chama Amor Imbatível Amor. É uma obra muito interessante, eu já recomendo para vocês. E ele vai falar um pouquinho desse caminho que a Marici falou aqui, que a gente tem que seguir, né? E aí, o primeiro conceito que ele traz sobre o amor é esse. Olha que interessante. O amor é uma substância criadora, é a substância mantenedora do universo. E às vezes a gente se confunde um pouco, a gente acha que as leis morais são diferentes das leis naturais. Que física é uma coisa, que evolução espiritual, virtude, são outra coisa. E não são. Na verdade, as leis morais e as leis naturais são a mesma coisa. Então, quando Joana de Ângeles diz, através de Divaldo, que amor é força criadora e mantenedora do universo, significa que até os átomos da pedra aqui estão unidos por conta da força atrativa do amor. É a essência do universo, a essência de Deus que está aqui para nós e que faz com que haja união. A união e a colaboração desde os átomos até os seres humanos, até as sociedades, até os planetas, é amor. Então, o que faz as moléculas estarem agregadas e as células do nosso corpo serem solidárias umas às outras é amor. O que faz com que as pessoas sejam solidárias umas com as outras, com que as famílias estejam unidas é amor. E essa força criadora é tão potente, ela é uma energia tão potente que ela provoca transformações não só na matéria, mas também em nós e nas sociedades. E aí esse livro também conta uma história muito bonita, que é a do processo
de encerramento das lutas dos gladiadores. Eu não conhecia essa história, até pedi para o Otávio pesquisar, porque eu queria que além da fonte do Espiritismo a gente tivesse fonte histórica, e essa história também é contada na Wikipédia. Conta-se que lá pelo ano 403, já da nossa era, da era pós-Cristo, né? Nós tínhamos ainda lutas de gladiadores e a turba amava, o povo adorava ver os gladiadores se matando. E aí era comemoração, assim, ganhava uma guerra ou tinha uma coisa para celebrar, tinha aniversário do imperador, não, vamos fazer a luta de gladiadores. E aí, já no ano de 403, no final de algumas guerras, eles estavam celebrando através das lutas de gladiadores, e uma pessoa no meio, quando já havia se iniciado a luta, pulou no meio da arena e começou a gritar: parem, parem, não podemos fazer mais isso, por favor, parem de se matar. Só que a turma não queria parar. Começaram a apedrejar esse homem e depois começaram a gritar para que ele fosse morto, para que ele fosse silenciado, e de fato ele foi. Mataram esse homem que por amor pulou no meio da arena pedindo que as lutas cessassem. Só que no ano seguinte acabaram as lutas de gladiadores. Aquele evento provocou uma mudança. E aí, claro que todos os fatores começaram a se alinhar, fatores políticos, o cristianismo também já vinha fazendo pressão, mas esse foi o último evento onde os gladiadores se enfrentaram na arena. Uma pessoa, com a força do amor, às vezes a gente pensa no Cristo, né, que a força do amor dele era tão grande e mudou tanto, mas esse é um anônimo. E quantos anônimos modificam o curso da história por conta do amor? Então, o amor é força criadora e agregadora. E ele está presente desde da partícula subatômica até a gravitação dos planetas do universo. E não existe, é muito importante a gente entender isso, não existe fora do amor de Deus. Só existe dentro. Todos nós estamos dentro do amor dele. Não existe fora quando se trata desse tema. Nós estamos dentro desse amor, nós estamos vivendo nele todo o tempo. Só que nós fomos criados como espíritos com princípio inteligente, não é? E Deus nos deu o livre arbítrio. Quer dizer, nós estamos dentro do amor de Deus e existe amor em nós, tá? Nós somos constituídos por amor. É a nossa constituição. Só que nós temos escolha. E nós podemos pegar esta semente, porque o amor está em nós, na forma de semente, colocar ela dentro de um baú, trancar esse baú, cavar bem fundo e colocar o baú lá dentro e tapar. Porque nós podemos escolher o que faremos com essa semente. Então o amor está em nós na forma de potência. Mas cabe a cada um definir o que fará com essa potência. Se a gente vai plantar e colher, ou se a gente vai guardar a semente e viver de outras maneiras. E o interessante é que a gente pode viver de outras maneiras por muito tempo, mas a gente não pode fugir do amor do Pai o tempo todo. Porque essa semente que ficou lá dentro do baú, ela começa a querer germinar de alguma forma. Não tem jeito. É aquilo que o Espiritismo nos fala tantas vezes. A gente pode adiar o processo evolutivo, mas a gente não pode impedir. Porque nós somos feitos para realizar todas as nossas potências, para transformar em ato, em gesto, em vida, em energia, todas as nossas potências, as nossas virtudes, tudo aquilo que está dentro da gente vai florescer. A gente pode se curar, mas a gente não pode impedir. É como aquela música do Oswaldo Montenegro que diz Estrada Nova. Aliás, convido vocês a ouvirem quando saírem daqui. O sol já nasceu na Estrada Nova. Eu posso impedir, mas ele vai brilhar. Eu posso querer impedir, mas ele vai brilhar. Não tem como impedir a luz do sol. É como tentar impedir o amor de produzir efeitos em nós.
A gente tem que entender que isso é um processo, e dentro desse processo, cada um que está com essa semente está em fases diferentes do cultivo, e nós estamos todos juntos aqui, não é? Mas fases diferentes desse cultivo. Alguns já estão produzindo, alguns já estão florescendo, outros ainda podem estar arando a terra. Mas como nós estamos no mesmo momento histórico, existem algumas características comuns dessa evolução. Porque a evolução nossa, ela chega na angelitude, vamos pensar, da animalidade até a angelitude vai um caminho, não vai? Mas nesse processo da animalidade que passa pela humanização, hoje o homem está tentando se humanizar ainda. Depois, quando ele completa essa fase de humanização, ele vai se tornar anjo. Mas até isso se aperfeiçoar, até isso se completar, é um processo. E nesse processo as nossas emoções vão se depurando. Então existem fases diferentes. Só que a gente já foi convocado, nós aqui, falamos bastante aqui no Centro Espírita, que nós somos os trabalhadores da última hora. Existem muitos espíritos que já alcançaram a angelitude, estão aqui, inclusive aqui nesse ambiente, estão aqui conosco, para nos fortalecer, nos amparar, nos auxiliar. E como trabalhadores da última hora, uma grande maioria de nós encontra dilemas comuns, porque a gente já saiu daquela fase que era uma fase só instinto, começamos a passar por uma fase de inteligência da razão, onde os sentimentos afloram, mas a gente ainda não chegou na sabedoria. Inclusive eu li uma mensagem essa semana que foi fantástica, até mandei no grupo do centro, que é assim: quando eu era inteligente, eu procurava mudar o mundo ao meu redor. Mas agora que sou sábio, quero mudar a mim mesmo. Essa é a fase em que a gente está tentando, a gente já saiu do instinto, quer dizer, a gente lá não está na luta de gladiador. Aliás, muitos de nós estávamos lá felizes, tá? Nesse momento, se a gente fosse aquele que se jogou na arena, se um de nós fosse, a gente já não estava mais aqui. Como a gente estava feliz na arena, a gente precisou voltar algumas vezes. Enquanto a gente veio voltando, a gente foi depurando os instintos e começou a passar para a fase 2. E a gente vai estudar hoje um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essas graduações, entendendo que o grande problema não é a gente descobrir o amor em nós, porque ele está em nós. A gente não precisa criá-lo, digamos assim. A gente só precisa tirar as barreiras que a gente construiu para que ele não florescesse. A gente só precisa tirar tudo que a gente pôs nele, ilusoriamente, achando que a gente podia entrar na porta larga e que não teria consequência. Agora a gente precisa voltar e fazer o caminho de volta. E não é que é difícil, não. Às vezes a gente fala é difícil. Não. É trabalhoso. Sabe macramê? Não é difícil. O problema é que dá trabalho. Dá trabalho. É desafiador? Sem dúvida. Quanto mais tempo a gente se demorou no despertar, mais difícil vai ser para a gente ficar, né, no prumo. Mas, apesar de ser trabalhoso, a gente consegue. E aí, para a gente encontrar essas barreiras, não sei se você... O amor, eu lembrei disso essa semana. Às vezes a gente... Vocês já perderam em casa chave, celular, controle remoto? E a gente fala assim: eu perdi o celular, eu perdi a chave. Aí quando você vai ver, tá lá dentro da gaveta. Na verdade você não perdeu, vamos combinar, você escondeu de você mesmo. É isso que a gente faz no dia a dia. Assim como a chave, o celular, o controle, a gente esconde da gente mesmo um monte de coisa, porque a gente não quer ver, a gente não quer se deparar. E esse é o processo agora que a gente está. Nós vamos ter que achar o que a gente escondeu da gente mesmo. Esse é o processo. Porque o problema não são os outros. O problema somos nós. E aí, nesse processo evolutivo, que agora eu vou chamar a hora da verdade, porque a gente está vivendo a hora da verdade,
A gente precisa entender o caminho que a gente veio traçando. Quando a gente começou esse quadro, gente, eu só coloquei em forma de figura o que Joana de Ângeles traz no livro dela, tá? Então, Amor Imbatível Amor é uma obra onde ela traz que o nosso processo de amar sofreu, ao longo do tempo, um processo, foi um desenvolvimento. E ele saiu lá da infância para chegar onde a maioria de nós está, que é a adolescência. Nós somos adolescentes no amor, a maioria. Tirando aqueles evoluídos que aqui estão presentes, que me desculpem, né, o que eu estou falando para vocês é desnecessário. E a gente conversa lá fora para vocês me ensinarem. Quem começou na infância do amor, e olhando a infância dos nossos filhos, a gente pode observar um pouquinho disso, percebe que nessa primeira fase, eles têm sede de amor. Só que é um amor onde você quer para si. O outro tem que me dar. É o amor posse. É o amor dominação. Eu quero. Só que eu não sei devolver, eu não sei dar reciprocidade, eu não sei entregar o amor para o outro. Eu não sei tratar o outro com o mesmo amor que eu quero ser tratado. Então é assim, se você tira o doce da criança que não pode comer, ela quer o doce, ela quer para ela. Se você tira, ela te bate. Por quê? Porque você e o que você precisa, naquele momento não importa para a criança. E todos nós passamos por essa fase, onde a gente queria só para a gente. Essa é a raiz da violência doméstica, por exemplo. É quando tem que estar bom para mim. Se não tiver bom para você, não interessa, porque eu quero para mim. Se você não vai ficar comigo, é o fim da vida, para mim e para você, porque tem que estar bom para mim. É o amor ciúme excessivo, é o amor dominação, que está muito enraizado num processo de violência. Embora a gente trate esse sistema, que é basicamente instintivo, com um olhar muito crítico, é o primeiro passo de amor, gente. É o que era possível quando nós estávamos na nossa infância espiritual. Então vamos olhar para essa criança nossa interior, entender que a gente precisou passar por isso para estarmos aqui. E alguns irmãozinhos nossos ainda não passaram e vão precisar aprender. E a segunda fase é a fase em que eu quero receber, mas eu já começo a dar. Eu já dou. Já começo a entender que tem que ter uma reciprocidade. E essa reciprocidade, gente, ela se expressa como? Para alguns que gostam, aliás, para todos nós que gostam de carinho, atenção, mimo, quem não gosta? Para todos nós que gostam. A gente também aprendeu que a gente tem que dar um pouquinho de mimo, que a gente tem que cumprir os nossos deveres. Não é aquela coisa, vou cumprir os deveres na sociedade, eu vou trabalhar e vou receber o meu salário. Então a gente começa a estabelecer uma sociedade um pouco mais organizada no dar e receber. Só que essa é uma fase juvenil, por quê? No amor. Porque a gente pensa, não, mas tá legal, né? Isso funciona, dou e recebo, reciprocidade. O problema é que isso ainda, quando se trata de amor, é juvenil, ainda não é uma fase de amor pleno, porque a gente tem que entender o seguinte: quando a gente chegar na plenitude do amor, só o dar já vai ser o prazer, já vai ser a alegria. Eu não precisarei receber. Primeiro porque eu já darei para mim também. Então veja, não é uma coisa de dar e ficar vazio. Dei tudo, não sobrou nada para mim. Tem gente que também é dessa fase, né? Eu quero dar tudo e não sobrar nada para mim. O problema é quando você dá tudo e não sobrar nada para você, em algum momento você acaba cobrando do outro. Na fase da plenitude do amor, você dá tudo, mas você tá cheio. Porque o amor tem essa potência, né? Olha que maravilha. Você quanto mais dá, mais ele nasce. Ele brota. E você está em comunhão plena com o Pai. Então você recebe esse amor de essência divina de uma forma que você não precisa se nutrir do outro. Hoje a gente ainda é meio praga. A gente precisa ficar ali nas relações um pouco simbióticas para receber. Então se a gente está esperando, eu estou falando de mim também, tá? Se a gente faz alguma coisa, está esperando agradecimento do outro,
eu vou contar pra vocês. Se eu paro o carro, vou falar de mim agora. Eu paro o carro pro pedestre passar. Quando ele passa, claro, eu tô cumprindo meu dever. Tô fazendo algo além do dever. Mas aquele que passa carrancudo e nem olha pro carro, eu fico meio assim. Agora, quando a pessoa passa e dá um sorriso, eu me sinto tão bem. E quando ela dá um joinha, ganhei meu dia. O que é isso, gente? É o amor juvenil. Eu tenho que ficar feliz porque eu paro pro pedestre. Já tenho que pensar, poxa, passei da fase 1, né? Passei da educação infantil. Já estou no ensino médio. Mas ainda não cheguei lá. Estou passando um processo. Tá difícil. E eu vou contar para vocês como é que fica bem difícil esse processo. E se você está vivendo isso, significa que você já está chegando na ponte, ou já está na ponte. Quando a gente quando a gente ama julgando o outro, também é esperar do outro uma atitude, não é? Esse continua sendo o amor juvenil. Quando a gente espera alguma coisa, porque a gente não consegue dar reconhecimento para si, eu não poderia ficar feliz porque eu parei e que eu estou fazendo aquilo? É a minha potência? Poderia, ainda não cheguei nesse ponto. Mas esse é o processo que a gente vai alcançar. Olha que coisa linda. E aí eu vou contar para vocês quando é que começa a ficar difícil. E que é um processo que muitos de nós estão enfrentando. Mas isso é um prenúncio de que a coisa está indo, se encaminhando para um lugar muito bom. Que é quando a gente começa a sentir os complexos de culpa. Quando você começa a ter uma cobrança interna. Eu não sou suficiente, eu não estou dando conta, as coisas não estão indo bem, olha só, eu estou errando de novo. Mas eu já sei que eu não posso fazer isso, por que eu estou fazendo? Quando a gente começa a sentir os complexos de culpa, é porque a gente está olhando profundamente para as coisas que precisam ser transformadas e vem essa avalanche em cima da gente. E a gente fica sufocado por essa pressão. Quando a gente começa a sentir isso, significa que, segundo Joana de Ângeles, a gente está no final da adolescência. É o laranjinha que eu coloquei aqui para vocês. Onde a gente não está mais satisfeito com a dependência. Porque vocês perceberam que o amor juvenil ele tem dependência? Eu ainda dependo do olhar do outro. O que é, gente, insensato. Por quê? Cada um só dá o que tem. E aquele ser com o qual eu convivo pode não ter para dar o que eu espero. E muitos de nós não têm para dar. Se eu ficar esperando, olha quanta frustração. E a gente joga a culpa no outro, mas ele só dá o que ele tem. E olha que lindo, no frigir dos ovos, eu também só recebo na medida do que eu entreguei. Cada um só dá o que possui, mas no final nós receberemos na medida do que demos. Não é bonito? Agora, quando a gente está chegando nessa fase do complexo de culpa, significa que a gente está pressionando-se para a mudança. Mas aí eu vou dizer para vocês, embora seja uma fase necessária, a gente precisa ter um cuidado com ela. Porque não é sobre julgamento e condenação, meus queridos. É sobre compaixão e aceitação. E aí eu vou contar uma história para vocês. Meu marido fez assim com a mão. Significa que eu tenho pouco tempo, mas eu ignorei. Eu vou contar uma história. E Maurício ignorei também. Vou contar uma história para vocês. Conta o livro Boa Nova. Uma parte da história que o evangelho que a gente conhece na Bíblia não conta. Então, Madalena, que teve aquela passagem com Jesus, que ia ser apedrejada. Depois daquele evento, falou, gente, quem é essa pessoa incrível? E começou a seguir Jesus e ouvir pregações dele. Mas ainda morava onde ela vivia, uma mulher linda, jovem, que era muito assediada pelos patrícios e que cedia a esses assédios. E aí Madalena foi procurar Jesus. Ela reuniu coragem e falou, eu quero falar. Ela estava ouvindo como muitos seguiam Jesus. Ela ouviu muitas vezes e falou, gente, que coisa incrível que ele está falando. Meu Deus! E aí ela foi visitar Jesus na casa de Simão Pedro. E quando ela entra na casa de Simão Pedro,
Jesus está lá, como se estivesse esperando por ela, como se eles tivessem marcado um momento. E aí ele olha para ela e fala com aquele amor, Maria. E ela sente como se, eles fossem amigos, porque aquele magnetismo do amor dele era uma coisa envolvente. E aí ela fala, Senhor, mestre, o Senhor sabe como eu vivo, mas eu amo e tenho sede de amor. E ele diz para ela, eu sei, mas as fontes do mundo estão contaminadas e você não pode beber nelas. Jesus disse para Madalena que o amor tinha que vir de outras fontes. E ele diz assim, você precisa buscar a luz que sai do coração brando e experiente daqueles que aprenderam a renúncia e o sacrifício. E aí ela disse, mestre, mas então a gente precisa buscar o caminho do sacrifício? Ele falou, a porta estreita é o único caminho nesse momento. E ela disse para ele, mas mestre, eu quero te seguir, só que você sabe, eu sou filha do erro, eu sou filha do pecado. Quer dizer, naquele momento ela mostra a culpa dela, ela quer o amor, ela quer seguir aquele caminho, mas como é que eu vou seguir se eu sou essa pessoa tão errada assim que eu sou, mestre? E ele diz para ela assim, mas Maria, você nunca viu a primavera fazer nascer as flores das casas em ruína? Deus não te condena e eu também não. Eu não estou aqui para julgar. E além disso, o amor cobre multidão de erros. Você não vê as mães que silenciosas e em sacrifício elevam os seus filhos que se tornam os imperadores, que se tornam os mestres? E nem lembramos delas? E aí Madalena fala, mas mestre, eu não posso ser mãe. E aí ele diz para ela, e quem vale mais, Madalena? Quem vale mais? A mãe que se consagra, que se doa para os filhos que nasceram de sua própria carne, ou aquela que cuida, eleva, abençoa os filhos que por espírito ela escolhe para cuidar? E aí Madalena entende que ele está falando dos órfãos do mundo, dos sofredores, e ela passa a se dedicar a cuidar dessas pessoas que sofrem. Inclusive ela vai acabar cuidando de leprosos. E enquanto ela cuida dos leprosos, ela tem que trabalhar para se sustentar. Ela perde os mimos e os confortos que ela tinha. Ela adquire a lepra e perde a beleza que ela tinha. Ela fica doente, ela tem que pedir e perde o orgulho que ela tinha. E ela parte cuidando das pessoas. Mas quem é que encontra com ela quando ela faz a passagem? E Jesus a encontra e diz, Maria, Maria, você aprendeu o amor da renúncia. Então, o nosso processo é esse processo de renúncia. A renúncia é a renúncia dos nossos orgulhos, dos nossos apegos, da nossa vaidade, mas não sem dar amor a si próprio, porque nós temos que se nutrir, nós temos que nos nutrir desse amor, nós temos que dar a nós e não esperar que venha do outro. O processo é de aceitação, é de compaixão, é de misericórdia com o outro e conosco também. Então, meus amigos, é um processo de travessia entre a ilha que nós fomos e o continente que a gente vai se tornar, nesse oceano do amor do Pai. Claro que é Ponte Rio-Niterói, tá, gente? É longa. Mas se você está sentindo essa cobrança, se você está sentindo esse apelo, é porque você já está na ponte. Então eu convido vocês, 5% nessa próxima semana, de olhar para dentro
olhar lá dentro e falar com Jesus, porque nós estamos fazendo essa transição. E agora eu agradeço vocês muito. Eu espero que vocês recebam agora o amor dessa casa nesse momento. Que nós sejamos um pouco mais amor, que nós possamos abrir o nosso peito essa semana, abrir o nosso peito, olhar para dentro com a mesma amorosidade que a gente precisa olhar para o outro, com aceitação também, com paciência. E chegou o nosso momento, que nós recebemos um pouco aqui hoje, chegou o nosso momento de dar. Então eu vou convidar vocês para as nossas vibrações e eu vou pedir que vocês façam uma mentalização, mas vocês vão se sentir confortáveis agora para ficar de olhos abertos ou fechados, o que promover maior concentração. Se a gente tiver de olhos fechados e a gente não conseguir se concentrar, podemos ficar de olhos abertos e fixos num ponto. Mas a gente vai fazer uma mentalização agora. Eu quero que vocês se imaginem nesse momento, meus amigos, se dirigindo para uma casinha muito simples. Vocês chegam nessa porta e abrem, porque vocês estão sendo esperados. E nessa casinha muito simples que vocês entraram, vocês encontram Jesus. Ele só tem no olhar dele amor, amor, aceitação, acolhimento. Ele te conhece de dentro, todos os seus sofrimentos. Você não precisa falar nada para ele, porque ele está te enxergando. Escuta ele ouvir o teu nome agora. E sente como ele te ama. Acolhido por esse amor, lembra que tem outros irmãos teus que não entraram por essa porta, que não conseguiram ouvir o nome, que não se sentiram amados por ele ainda. E unidos a Jesus, vamos mentalizando esses irmãos. Vamos enxergar essa luz que sai de nós, de muito amor, e vamos levá-la para os locais onde pessoas se encontram em regiões de conflito, em guerras, em muita dor, e vamos envolvendo esses nossos irmãos. Vamos enxergando essa luz chegando a todos eles. Que eles sejam confortados, que sejam fortalecidos. E essa luz também vai para os locais onde os nossos irmãos estão detidos, as penitenciárias, os presídios, os centros de detenção. Esses nossos irmãos em sofrimento merecem o nosso amor, e eles vão recebendo nessa hora, essa luz vai alcançando cada um de seus corações. Eles vão sendo fortalecidos para as provas que precisam ultrapassar. Vamos levando o nosso amor agora para os abrigos e para os asilos, onde crianças e adolescentes ou idosos se encontram e precisam desse amor que nós temos hoje para dar. Que eles sejam acolhidos, amparados, confortados nesse momento. Vamos levando o nosso amor agora para as pessoas que sofrem no corpo ou na alma, onde quer que se encontrem, em hospitais, em seus leitos, que eles sejam abraçados por essa luz que sai de nós e que sai dessa casa bendita, envolvidos, fortalecidos. E agora a gente vai conduzir essa mesma luz para os nossos lares. Vamos lembrar dos nossos parentes queridos e mandar a eles toda essa fortaleza e essa fé, porque tudo vai passar. Vamos
envolvendo a nossa casa do piso ao teto e todos os seus ocupantes. E sentindo agora essa energia de amor dessa casa que sai dos nossos corações, vamos nos abraçar e nos envolver com essa mesma luz. Que saiamos daqui hoje fortalecidos, que tenhamos uma semana abençoada e que possamos crescer cada dia mais em direção ao Pai. Que assim seja. Graças a Deus.